Olá pessoal, neste vídeo eu vou falar um pouquinho sobre separação da interface e a implementação, que é uma maneira que a gente consegue organizar melhor nossos códigos e deixar eles um pouco mais fáceis de serem portados para outras aplicações. Então, quando a gente desenvolve um arquivo, um código em C++, muitas vezes a gente não deverá colocar todo o código contido em apenas um único arquivo. Por quê? É bom a gente conseguir separar o que é uma implementação específica ali da minha aplicação e o que é uma biblioteca, por exemplo, que eu esteja criando e possa reaproveitá-la depois em outras aplicações. Ok? Então, para que a gente consiga fazer isso, é uma boa prática a gente separar a interface da implementação das funções. Isso em arquivos distintos. E é nesse ponto que entra a definição aqui dos nossos arquivos CPP e arquivos .h, que são os arquivos comumente encontrados em projetos utilizando C++. Nos arquivos CPP, nós normalmente incluímos as implementações das nossas funções, dos nossos métodos, e também a gente vai ver depois dos métodos das nossas classes. Ok? Já os arquivos .h, eles não possuem implementação. Eles são apenas um arquivo que indica quais são os protótipos daquelas funções para que depois um usuário daquelas funções consiga utilizá-las. Então, para a utilização das nossas funções, não é necessário conhecer bem a implementação. Como, por exemplo, aquele exemplo da aula passada. Não nos interessa como usuário da função potência, como ela foi realmente implementada. Se, por exemplo, o programador utilizou um loop for para implementar, se ele utilizou um loop while, isso para nós, como usuários da função, não nos interessa. A gente só quer saber, basicamente, qual é o argumento, qual é o tipo de parâmetro de saída, né? Se é inteiro, se é float, e quais são os parâmetros de entrada. O que eu preciso fornecer de argumento para aquela função para que ela me retorne o valor desejado. Ok? Então, pessoal, aqui nesse slide eu mostro para vocês como é a estrutura de diretórios de um projeto típico de C++. Veja que no vídeo inicial desse curso, que foi o ambiente de desenvolvimento, eu expliquei um setup bem básico para vocês conseguirem desenvolver as aplicações em C++. Hoje a gente vai dar um passo além e eu vou ensinar um pouquinho sobre Makefiles, que vai automatizar e facilitar muito esse trabalho com múltiplos arquivos. Tá certo? Então, a estrutura base que a gente tem a gente tem um diretório raiz, né, que é onde a gente define aquela pasta do projeto, e lá dentro nós teremos outras 4 pastas. Tá certo, pessoal? Daqui para frente a gente vai organizar os nossos códigos dessa maneira. É a única forma? Não, mas é uma forma bem organizada que eu gosto bastante. Na pasta .vs Code, existem aqui os arquivos de configuração do VS Code, são aquelas tarefas, tá certo? O arquivo launch, que nos permite inicializar o depurador, e outros. E a gente vai agora criar 3 pastas chamadas, uma pasta chamada bin, onde a gente vai ter os arquivos binários ou compilados, então vai ser nessa pasta que a gente vai direcionar todos os arquivos de saída do nosso código, aqueles arquivos que a gente compila os códigos, os programas em si, né, os arquivos de output. A gente vai ter uma pasta chamada inc, né, que vem de include, que são os arquivos de cabeçalho. É nessa pasta que a gente vai colocar todos os nossos arquivos headers, né, os protótipos das funções, então vão ficar todos organizados nessa pasta. E a gente tem ainda os arquivos fonte, né, que vão ficar na pasta src. Tá legal? Ali vão ficar todos os arquivos com a extensão .cpp, e eu sei que se eu quiser caçar ali uma implementação de função, eu tenho que ir nessa pasta. Tá certo? Então, vamos voltar àquela nossa aplicação anterior, onde nós temos aqui aquelas 4 funções, a função potência que a gente implementou e as 3 funções soma, tá certo? A gente viu nas aulas passadas, né? Inclusive a gente estudou um pouquinho sobre a sobrecarga. Vejam que o nosso código, né, aqui o arquivo main.cpp, ele está relativamente poluído já. Por quê? Porque a função principal ela apenas utiliza essas funções. Mas o local dessas funções mais adequado não seria aqui no arquivo principal. Por quê? Porque não me interessa
como usuário, como utilizador dessas funções, como elas foram implementadas. Além do mais, imagina que eu queira utilizar essas funções aqui, potência e soma, em outra aplicação, que vai possuir outro arquivo main. Então eu teria que vir aqui nesse código, dar Ctrl C e Ctrl V, o que não é uma prática muito interessante. Até porque é interessante a gente centralizar nossas bibliotecas, porque caso a gente queira dar manutenção no código, basta a gente ir naquele local onde elas estão localizadas e dar manutenção somente ali, ao invés de ter que ficar caçando em todos os lugares que a gente declarou essas funções. Então, do ponto de vista de reuso e manutenção, é muito mais interessante se a gente separa esses arquivos, né, essas funções, em arquivos específicos, para que a gente saiba ali que aquele é o único local que a gente deve mexer caso a gente queira alterar tais funções. Então, vamos criar aquela estrutura de diretórios que eu expliquei no slide. Vou criar aqui no VS Code uma nova pasta chamada bin, uma pasta chamada inc e uma pasta, perdão, coloquei a bin, tem que ser na raiz, uma bin, uma inc e uma pasta chamada src, ok? Então nós temos agora aquela estrutura com os 4 diretórios, .vs Code, bin, inc e src. Inicialmente nós vamos já direcionar o arquivo main.cpp para src. Por quê? Porque é uma extensão que possui implementação de uma ou mais funções. Tá legal? Esses arquivos aqui, ó, essas funções, perdão, nós vamos agora retirá-las do arquivo principal, de maneira que a função main ela fique exclusiva desse arquivo main.cpp. Okay? Aqui a gente vê um errinho, né, que é na função soma, a gente vai resolver ele daqui a pouquinho. Nós vamos agora criar um novo arquivo aqui na pasta source, chamado, aí você pode dar um nome, né? Eu vou chamar aqui de minha biblioteca, mylib.cpp, que vai possuir a implementação das funções que a gente criou. Tá legal? E agora nós vamos criar um arquivo na pasta include chamado mylib.h. Normalmente, pessoal, sempre um arquivo .cpp de biblioteca que não possui a função main, ele sempre vem acompanhado de um arquivo .h, onde existem as definições daquelas funções, daquelas implementações que estão ali no arquivo .cpp. Então, criei o mylib.cpp, eu crio um .h também. A gente vai ver que normalmente, na verdade, o processo é inverso. Primeiramente, a gente cria o protótipo das nossas funções para depois trabalhar em sua implementação. Ok? Dentro do arquivo mylib.h, a primeira coisa que a gente deve fazer é incluir aqui uma diretiva de compilação. O que é isso aqui, pessoal? Vejam bem, todas as 3 palavras-chave que eu coloquei aqui, elas começam com sustenido, com hashtag. Então quer dizer que elas não são transformadas em código de máquina. São apenas diretivas para o compilador. O que essas diretivas elas estão falando? A primeira, if n def. Então se não tiver definido, se essa macro aqui, mylibh, não estiver definida, defina. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou agora definir ali os protótipos das funções que eu vou implementar no mylib.cpp, mas se por acaso existir, por exemplo, outro arquivo com esse mesmo protótipo, eu vou simplesmente ignorar. Então isso é muito útil, por exemplo, quando a gente está trabalhando com múltiplos arquivos, códigos muito grandes, e às vezes a gente tem uma inserção de uma vez do mesmo conjunto de funções. E isso pode ser um problema porque a gente pode ter versionamento diferente, a gente pode ter problemas, né, quando a gente está trabalhando com arquivos às vezes com o mesmo nome, arquivos que possuem funções iguais e a gente vai perdendo o controle da versão daquelas funções. Então é sempre importante a gente começar os arquivos .h, né, headers,
garantindo que não vai existir nenhum header com aqueles mesmos protótipos. Tá certo? Então a gente coloca aqui uma macro que vai caracterizar aquele header e logo em seguida a gente vem com os protótipos. Tá legal? Então vamos pegar aqui, o que é o protótipo da função? Eu já expliquei na aula passada que a função, o protótipo dela é composto basicamente por essa primeira linha aqui da função. Vamos, por exemplo, pegar a função potência. A função potência é uma função que retorna um número do tipo float e ela recebe como argumentos um número float e um número inteiro. Tá certo? Com isso aqui, pessoal, qualquer usuário conseguiria utilizar a função potência, porque ele sabe que ele deve direcionar o resultado da função para um local, né, para uma variável do tipo float, então ele tem que reservar esse espaço, e ele precisa, para que essa função funcione, passar ali um número do tipo float e um número do tipo inteiro. Então a gente não precisa saber como a potência, né, como essa função foi implementada. Para utilizá-la, só precisamos saber esse cabeçalho. E é justamente esses cabeçalhos que a gente coloca aqui na função .h. Vamos agora então pegar o cabeçalho das outras funções. Temos aqui o cabeçalho da função soma, da função soma com 3 números, e o cabeçalho da função soma que retorna double. Legal? Aqui eu vou até colocar a função como float para ficar um pouco mais padronizado, né, já que a saída também é float. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente acaba de definir o cabeçalho. Apenas isso aqui que a gente precisa conhecer para utilizar essas funções. Então, vejam que existem tarefas distintas no ciclo de desenvolvimento. Um conjunto de programadores vai se dedicar a desenvolver essas funcionalidades, essas bibliotecas. Outro conjunto vai ser aquele que vai usar essas bibliotecas aqui na função main. Por exemplo, a gente já está utilizando a biblioteca, que é a IOStream. Então, a gente está utilizando funções dessa biblioteca e não sabemos, por exemplo, como o cout é implementado. A gente não sabe como é que ele, por trás dos panos, faz para que as mensagens sejam exibidas no console. Então, é justamente essa separação que é muito importante. Ok? Para que agora a gente consiga utilizar aqui, ó, veja que o editor está reclamando, falando que o identificador soma não está definido. Então, para isso, a gente precisa agora dar um include na nossa biblioteca. O que eu preciso incluir? Apenas o mylib.h. Tá certo? Veja que eu coloquei entre aspas duplas porque o mylib.h está numa pasta dentro da raiz do nosso projeto. Tá legal? Então, pessoal, aqui ele está reclamando, né, que é uma instância que é do tipo float. Então eu vou definir explicitamente aqui, através de uma operação de caching, que esse número vai ser convertido para float. Aqui, pessoal, não tive a oportunidade de falar desse caching. Está vendo que ele estava reclamando que existia aqui uma dubiedade, né? Ele não sabia quais as funções soma utilizar. Então, eu defini explicitamente que o compilador tem que tratar esse 1.23 não como double, mas como float. Porque eu, como programador, sei que 1.23 ele tem a precisão suficiente para ser alocado em uma variável do tipo float e não do tipo double. Okay? Então, essa operação de casting a gente vai utilizar todas as vezes que a gente quiser definir explicitamente qual é o tipo da variável que vem a seguir. A gente usa isso também muito para operações, por exemplo, quando a gente quer dividir um número pelo outro e forçar que o compilador trate aquilo ali como um número de um valor com um determinado tipo, né? A não ser que, se a gente não coloca nada, ele vai supor de acordo com o típico ali do programa, né? Aqui ele identificou, por exemplo, esse 1.23 como double por padrão, mas a gente quer fazer ele forçar como float e a gente não vai ter problema nenhum. Tá legal? Bom, muito bem. A gente tem aqui agora
esse conjunto de arquivos. Mas se a gente compilar isso aqui agora, a gente vai ter problema. Por quê? Porque na nossa compilação a gente estava olhando somente para o arquivo main.cpp. E agora, parte da implementação, para que esse programa seja executado, não está mais no arquivo main.cpp. Né? Só lembrando, olha, se a gente for lá nas nossas tasks, a gente vê que a gente passou como parâmetro para o compilador G++ somente o arquivo main.cpp. E agora a gente tem também a existência de um arquivo .h e de um arquivo .cpp. Se a gente, por exemplo, tentar compilar esse programa com essa função build, a gente vai ter aqui um erro. Por quê? Porque o nosso arquivo não consegue enxergar mais as funções, né? Ele vai procurar, por exemplo, aqui no main.cpp e não vai achar a implementação da função soma. Ok? Então, pessoal, existem várias formas. A gente poderia fazer manualmente com o G++, tá certo? E colocar todos os parâmetros, falar, olha, aqui inclua o diretório que tem os arquivos header, inclua o diretório com todos os arquivos source. Então, a gente pode fazer isso manualmente com o G++. Só que existem algumas ferramentas que facilitam a geração de programas a partir de códigos multi-arquivos. Ok? Então, nós vamos utilizar aqui uma ferramenta que se chama Make. Para isso, pessoal, vocês vão precisar instalar aqui essa ferramenta Make for Windows, que eu vou deixar o link na descrição. Então, vocês vão aqui em Setup, tá? Vou fazer o download, Setup. Ele vai cair numa página do SourceForge. Você vai baixar o GNU Make. Vai executar esse programa. Tá certo? Vamos pegar aqui, olha. No meu caso, ele está instalando em Program Files GNU Win32. Vou manter a instalação padrão. Pronto. O segundo passo que a gente tem que fazer é da mesma maneira que a gente fez com o MinGW, nós temos que incluir o Make também no path do sistema. Para fazer isso, nós temos que ir lá no nosso computador, no local de instalação, que no meu foi no GNU Win, bin, e aqui a gente tem o make.exe. Eu vou pegar aqui o caminho do make.exe, nós vamos incluir esse caminho no path. Como fazemos isso? Vamos lembrar, digita meu computador aqui no menu, propriedades, configurações avançadas do sistema, variáveis de ambiente, nós vamos aqui no path. E vamos incluir aqui, ó, no path, o local onde está o executável do make. E a mesma coisa vamos fazer para as variáveis do sistema, e igual a gente fez do usuário, também vamos incluir o path aqui. Beleza? Feito isso, pessoal, vamos fazer um teste, vamos abrir aqui um terminal e vamos digitar make. Olha, digitando make, ele já reconheceu, olha, no targets specified and no make file found. Stop. Quer dizer que o programa foi instalado, mas a gente não completou, né? A gente não passou nenhum target para ele realizar essa construção. Beleza? Bom, como é que o make funciona, pessoal? Ele vai procurar, quando a gente usa o comando make, ele vai procurar no diretório se existe um arquivo chamado makefile. Então nós vamos criar aqui um arquivo makefile que contém como se fosse uma receita de bolo para a construção de um programa a partir de todos esses arquivos e essa estrutura de pasta. Tá legal? Então nós vamos criar aqui um novo arquivo e ele tem que chamar necessariamente makefile. Veja que o VS Code até já identifica o tipo de arquivo e coloca aqui um mzão. Pessoal, eu vou deixar com vocês também um template desse makefile. Eu não vou aqui explicar as minúcias desse makefile. Vou deixar aqui com vocês, vou passar depois na descrição do vídeo, vou deixar no Classroom. Aqui, basicamente, ele vai fazer um conjunto de tarefas justamente para reunir todos esses arquivos fonte,
utilizar o linker e compilar com o compilador indicado aqui nessas variáveis iniciais. Então veja, aqui o CXX é qual o compilador que nós vamos usar, que é o G++. Aqui as flags, então a gente pode colocar aqui qual é o padrão do C++, ele está usando aqui o 17, e esse -ggdb é para a gente utilizar o depurador. Aqui, nessas variáveis bin, eu devo colocar qual é a pasta que eu gostaria de colocar nos meus arquivos de saída, né? Então, essa pasta bin no nosso projeto. O src eu devo colocar qual é a pasta que possui meus arquivos por fonte e include qual é a pasta que possui meus arquivos de cabeçalho. Aqui em Libraries, eu posso indicar bibliotecas externas que eu gostaria de utilizar e estão no sistema. E Executable, eu posso colocar o nome do programa, vou colocar aqui, programa 1. Tá certo? Então, com isso, eu já tenho aqui uma receita de bolo e aquela ferramenta Make que a gente baixou, agora vai ler essa receita, vai olhar dentro dessa estrutura de pastas indicadas aqui e vai criar o nosso arquivo executável. Beleza? Então, nós vamos aqui abrir um novo terminal. E agora nós vamos simplesmente digitar a palavra make. Feito isso, pessoal, ele já vai rodar o programa da maneira adequada. Opa, deu um probleminha aqui quando a gente usou o make, falando que ele não encontrou a referência para a soma float. Bom, a gente trocou aqui no ponto H. Mas esquecemos de trocar lá no ponto CPP. A gente tinha deixado o double da aula passada. Basta trocar aqui, né, para float e float também, né, de acordo com o que está no protótipo. A função que estava no protótipo estava diferindo da função que estava no mylib.cpp, por isso o make reclamou. Então vamos aqui utilizar o make novamente. Prontinho. Agora o nosso programa ele foi gerado aqui, ó, dentro da pasta bin. Então se a gente quiser executá-lo, né, .bin programa exe, resultado da operação 3.77, né, que é a soma desses dois números. Beleza? Aqui, pessoal, a gente também pode automatizar o make com as tarefas, fica bem mais simples, inclusive. Basta a gente vir no tasks.json e agora o comando, ao invés de ser g++, a gente vai trocar esse comando. Não vamos ter mais nada disso aqui. Não vamos ter mais argumentos. O comando vai ser simplesmente o comando make. Então, a nossa tarefa agora de construção da nossa aplicação, a gente vai invocar a ferramenta make e ela já vai fazer todo o trabalho de compilação. Ok? E o run vai ser bin e o nome da aplicação que a gente deseja, que seria ali programa 1. Ok? O restante continua igual. Obviamente, se a gente quiser mudar no depurador, também temos que alterar aqui o nome da nossa função. Então, se eu quiser rodar minha tarefa, run, ele vai invocar o make e depois rodar o programa. Certo? Bom, com isso, pessoal, a gente organizou aqui todo o nosso código. Agora a gente já está pronto para trabalhar com códigos multi-arquivos, que vai ser muito útil lá nas nossas aulas de classes, tá certo? Porque vamos trabalhar da mesma maneira. Ok? Bom, então, como exercício dessa aula, eu peço que vocês desenvolvam um programa para calcular a seguinte equação. 5 fatorial x ao cubo mais 4 fatorial x ao quadrado mais 3 fatorial x mais 2 fatorial. Tá legal? Então, eu quero que vocês mostrem aí no vídeo de vocês, que eu vou explicar depois, o resultado de y de 25, y de 7 fatorial e y de 2,5 elevado ao cubo. Tá legal? Então, você deve separar a interface da implementação e aí você vai ter que implementar a função fatorial e a função y, né? A função de potência que a gente acabou de fazer aqui na aula de hoje. Ok? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até as próximas aulas.